O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Divina Misericórdia, Rogai por nós. queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra de hoje nos apresenta como a leitura principal, embora ela está em comunhão com as outras leituras, a parábola dos 3 filhos. Trata-se do pai que chega diante do primeiro e manda ele trabalhar na vinha. O filho diz que não quer, depois se arrepende e trabalha. O segundo, o pai pede a mesma coisa, ele diz que vai e acaba não fazendo aquilo que o pai pediu. Depois de contar isso, Jesus pergunta: Qual dos 2 filhos fizeram a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Com isso, depois Jesus usa umas palavras fortes ao dizer que os publicanos, aqueles pecadores públicos, juntamente com as prostitutas, outras pecadoras públicas, elas vos precedem no reino dos céus. O que nosso Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que não basta apenas uma fé de aparência, não basta uma fé de tradição. Porque minha mãe era católica, meu pai era católico, eu estou aqui, aquela coisa toda. Não basta. Esse tipo de fé é uma fé estéril, é uma fé que não gera fruto, é uma fé que não leva à salvação, é uma fé que não santifica. Muitos de nós que estamos aqui participando dessa Santa Missa, pode ser que quando nós chegarmos no final da nossa vida, nós veremos que muitas daquelas pessoas que estão lá no mundo no pecado, como esses publicanos e essas prostitutas, estarão no reino dos céus. Mas por quê? Porque uma vez que elas estavam no pecado, uma vez que elas se depararam com Jesus, assim como Paulo que cai do cavalo, elas foram mais sensíveis à graça de Deus, elas foram mais sensíveis à misericórdia de Jesus Cristo, e por isso elas se converteram. Diferente de muitos de nós que fazemos tudo certo, que praticamos, que rezamos, que diz que confessamos, tudo entre aspas, né? No entanto,
nós ainda não entramos no caminho da conversão. Nós ainda não crescemos no amor a Deus, na amizade com Ele. Então é isso que nosso Senhor quer nos dizer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Já pergunto para vocês, será que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus? O próprio Cristo, em outra parábola, vai dizer que a pessoa, o homem que não faz a vontade de Deus, é um homem sem juízo. Quando chegar no final da nossa vida, o que vai contar não é se você foi bom, se você ajudou isso aqui, se você ajudou isso ali. Isso até o diabo faz. O que vai contar é se de fato você fez a vontade de Deus. Pois bem, nesta parábola eu gostaria de comentar um aspecto que é fundamental para a nossa vida espiritual, que é a atitude desse primeiro filho. Esse primeiro filho representa quando nós, em vez de escolhermos a Deus, nós preferimos o pecado. Quando nós, em vez de escolhermos as coisas do céu, as coisas do alto, nós preferimos as coisas da terra. Mas chega uma certa altura da vida, quando nós nos encontramos com Deus, nós mudamos de vida. Nós entramos nesse caminho de conversão. Mas por que tudo isso foi possível? Por causa de um verbo. Ele se arrependeu dos seus pecados. Então, no tempo presente que nós estamos, não é tarde para nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Tarde é nós deixarmos a nossa conversão para amanhã. Como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, para amarmos a Deus neste mundo, nós não temos nada mais do que hoje. Certa vez uma catequista de Porto Alegre perguntou para os seus crismandos: se vocês soubessem que vocês tinham apenas 24 horas de vida, o que vocês iriam fazer? Um respondeu que ia fazer tudo o que ele não tinha feito até aquele momento. O outro pegou e disse: eu ia procurar um sacerdote e me confessar. E a catequista continuou a catequese. Então não espere saber quando que você vai partir. Procure um sacerdote imediatamente para confessar os seus pecados, porque nós não sabemos quando será a nossa hora. Então o sacramento da confissão é o sacramento da misericórdia. Deus, sabendo da nossa inconsistência, da nossa liberdade, do nosso coração que muitas vezes se volta para o nosso egoísmo, Ele nos concedeu essa grande graça, que é o sacramento da confissão. Não é o sacerdote que perdoa os meus pecados. Ele foi consagrado, ele foi ungido para que o próprio Cristo atue nele, para que o próprio Cristo me perdoe de todos os meus pecados, porque somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Portanto, a confissão é o único tribunal que nós vamos e nós não somos condenados, nós somos perdoados. Mas atenção, o cardeal Sará, que é o cardeal responsável pela liturgia e pelo sacramento da igreja, ele nos diz que muitas pessoas se iludem com o discurso da misericórdia. Eles pensam que a misericórdia é Deus que passa a mão na nossa cabeça, e não é. A misericórdia é para quem se arrepende, é para quem tem o propósito de lutar contra os seus pecados. E aqui eu quero recordar a vocês duas coisas que a igreja nos ensina. Para a validade do sacramento da confissão, é necessário que nós confessemos os nossos pecados. Tem gente que não entendeu isso. A pessoa procura o padre para confessar, ela quer conversar com o padre, ela quer justificar o que ela fez, ela quer confessar o pecado do marido, o pecado da esposa, o pecado do vizinho. Não, confissão não é isso. Confissão é chegar: eu peço perdão a Deus porque fiz isso, e pronto, acabou. Isso é confissão. Às vezes tem 30 pessoas para confessar e a pessoa não desconfia, quer ficar 40 minutos. Isso não é confissão. Ah, mas eu não posso conversar com o padre? Pode, mas o padre que você procurar, agenda lá na secretaria onde ele estiver, para você ter uma conversa maior, pedir uma ajuda para ele em certos detalhes. Mas a confissão é, primeiro, a acusação dos pecados, e depois, que é o fundamental, que levou à acusação dos pecados, é esse arrependimento que nós chamamos de contrição perfeita e contrição imperfeita.
O que é a contrição perfeita? É quando a pessoa, ela pecou, ela se arrepende porque ela ofendeu a Deus, e isso provoca uma dor nela. É assim que deveria ser em todos nós. Eu pequei, eu me arrependo porque eu ofendi a Deus. Quando um homem comete adultério, ele primeiro ofendeu a Deus, então primeiro ele deve procurar o sacerdote para pedir perdão a Deus, e depois pedir perdão à sua esposa. Então essa é a contrição perfeita, porque eu ofendi a Deus. E depois a contrição imperfeita, é quando nós nos arrependemos, nem tanto porque ofendemos a Deus, mas porque nós sabemos muito bem aquilo que espera uma pessoa que está em pecado mortal, que é o inferno. Então a pessoa, ela teme a condenação eterna, por isso ela se arrepende e busca o sacramento da confissão. Então, seja a contrição perfeita ou seja a contrição imperfeita, é necessário para a validade do sacramento. Se você confessou os seus pecados e não se arrependeu, a sua confissão foi inválida. É como se eu pedisse perdão para uma mãe por eu ter matado o filho dela. No entanto, eu falo, mas se o seu outro filho me provocar, eu vou matar ele também. Então não houve arrependimento, porque não tem rompimento com aquele pecado. Então é necessário se arrepender antes do sacramento da confissão. Santa Faustina, no seu diário, ela escreve o seguinte, o que Jesus disse para ela. Escreve: fala da minha misericórdia, diz às almas onde devem procurar consolo, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem rezar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés dos meus representantes e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda a plenitude, ainda que a alma esteja em decomposição com um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Olha que belo, que profundo e que verdadeiro estas palavras de Jesus a Santa Faustina. É um grande milagre que acontece ali. O que nós precisamos é justamente arrepender dos nossos pecados e buscar o sacerdote para confessá-los. Portanto, meus irmãos, não deixemos para amanhã, não brinquemos com Deus. De Deus não se zomba, como nos diz o livro de Gálatas. Vamos nos converter, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Para encerrar esta homilia, quero contar aqui um episódio para vocês que aconteceu com São Francisco de Sales, porque o sacramento da misericórdia é um sacramento que mexe tanto com o coração do padre, com o coração do confessor que está ali atendendo, mas ao mesmo tempo é um sacramento que nos gera um certo sofrimento, quando nós deparamos com as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Certa vez um homem foi confessar com São Francisco de Sales, um grande santo, e aquele homem começou a falar os seus pecados. Parecia simplesmente uma narração, que ele falava e não tinha nenhum arrependimento. E falava, cometeu todos os crimes e barbaridades, mas não tinha arrependimento no seu coração. Neste momento, São Francisco de Sales começa a chorar. Este homem para e pergunta: Padre, o senhor está bem? Sim, estou bem. Continue a sua confissão. E ele começa e fala, e São Francisco de Sales começa a chorar mais, chorar que soluçava. Ele perguntou: Padre, o senhor está passando mal? Por que o senhor chora? E São Francisco respondeu: eu choro porque você não chora pelos seus pecados. Naquele momento a graça de Deus tocou o coração daquele homem e ele disse: nossa, eu sou um monstro, eu que cometi todos esses pecados, que ofendi tanto
o coração de Deus, não chora os meus pecados. O Senhor, que é um homem santo, está chorando pelos meus pecados. Então, aquele homem poderia sair do confessionário com o inferno aberto para ele, que a confissão não ia valer de nada. Mas uma vez que a graça o tocou, que ele se arrependeu, um grande milagre aconteceu ali. Foi o milagre da misericórdia, o milagre do perdão de Deus. Portanto, meus irmãos, todos nós somos convidados a voltarmos para Deus, a arrependermos dos nossos pecados, como esse primeiro filho da parábola. Então aprendamos a nos confessar, a ter este hábito. Se você não se confessa, ou porque você já é santo, ou porque você já perdeu a fé. Vamos aproveitar esse sacramento enquanto há tempo, enquanto ele está à nossa disposição. Que Deus nos abençoe e derrame o seu Espírito sobre nós, para que possamos cada vez mais arrepender-nos dos nossos pecados, porque eles ofendem tanto ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.